escorpianos, meus amores, sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade, entrem que essa leitura é de vocês. Clã de Escorpião é o seguinte, é uma leitura intuitiva, generalizada, tá? O teor da nossa leitura, com certeza, sempre eu vou estar trazendo alguns teores aqui pra gente poder se basear. O que precisa ser transformado na sua vida? Por quê? Eu também sou numeróloga, não sou só taróloga, eu trabalho com as ferramentas da numerologia. O mês de maio traz a vibração 5, é uma vibração de liberdade, desprendimento. E é uma vibração também do povo cigano. E é o mês do cigano, gente, é incrível. E o que o povo cigano ensina pra gente? Escorpião, o que caiu da carroça, deixa pra trás. Deixa, porque a tua vida ela se transforma assim. Às vezes a gente precisa se libertar de mágoas, às vezes a gente precisa deixar muita coisa que não aconteceu, que não vai acrescentar em mais nada. E o que a gente precisa fazer aqui? Que movimento é esse aqui em maio, escorpião? Então já curte, comenta, compartilha o meu vídeo, manda para todos os escorpianos que precisam ver também, tá certo? Ativa as notificações do sininho. E se você quer uma leitura na sua energia completa, aqui embaixo estão os meus contatos e as redes vizinhas. Vamos lá, clã de escorpião. As cartas já estão pulando e eu já vou deixar fazer, eu já vou deixar seguir aqui. Magia cristalina é a energia aqui que a gente está trabalhando dessas cartas. Especificamente é a magia do citrino. Gente, é o seguinte, olha só. Eu tenho, é na queda que o rio ganha força e se transforma numa cachoeira. A carta de Oxum. É na queda, escorpião, que o rio ganha força e se transforma numa bela cachoeira. A ponte mais difícil de cruzar é aquela que separa as palavras das atitudes. Escorpião é o seguinte, tá? Espiritualidade, ela tá falando sobre queda. Me chamou muita atenção essa palavra aqui no oráculo, queda. Quantas vezes a gente cai e essas quedas, elas transformam a gente em algo mais forte, mais potente. Escorpião sabe muito bem o que são as quedas da vida. Afinal, Escorpião já vem com... É interessante que, né, para o povo de Escorpião, para o clã de Escorpião, a decepção, o fundo do poço, as sombras, sabe? Muitas vezes descer até lá embaixo é algo tão comum, é algo tão... Às vezes é desafiador no sentido de voltar. Às vezes alguns escorpiões, eles olham aquela situação, eles olham lá o fundo do poço, eles descem e aí aquela dificuldade de voltar, aquela dificuldade, quando volta mais forte, mas é o seguinte, né, se fecham muito, às vezes vão ficar vivendo, lambendo as próprias feridas, ficar olhando para a própria dor, né, Escorpião é intenso por isso, porque é um signo muito transformador e tem tudo a ver também com essa energia do 5, tá? Então, Escorpião, aquela queda que só você sabe é o que vai fazer você virar essa cachoeira que você tá esperando. Só que você precisa cruzar a ponte, Escorpião. É isso que a espiritualidade está dizendo. Ela tá falando que não adianta só falar, tá na hora de fazer acontecer. Energias aqui com tarô para Escorpião. Tem uma queda aqui, né? Tem uma queda que bateu pesado, né? 10 de paus, 3 de ouros, cavaleiro de paus. Eita, quanta espiritualidade, quanto fogo, quanta vontade de fazer acontecer. Escorpião, além de água, também é fogo. Tem uma carta aqui que já pulou, né? Já pulou, eu vou considerar... Nossa, perfeita. Fundo do deck, a carta do mundo, perfeita. É o seguinte, tá, Escorpião? Vamos lá. 10 de paus. Você não tá conseguindo ser
você, na sua completude, você não tá conseguindo. É por isso que eu tô falando. A gente vê a queda, Escorpião, mas a gente precisa se desapegar dela. A gente olha para a queda como um movimento que vai muitas vezes fazer a gente sair daquele riozinho para se tornar essa grande cachoeira, mas a gente solta a queda. A gente olhou para a queda e a gente subiu, a gente saiu daquele buraco, a gente saiu de lá daquele lugar, daquele limbo, daquele lugar horrível, e a gente emerge, a gente começa de novo. Eu tô percebendo que 10 de paus, carta da opressão, de alguma forma você ainda não consegue ser você por completo. Essa queda, ela mexeu tanto com você, ela te abalou tanto em tantos sentidos, que é como se hoje você sabe que você precisa ser a cachoeira. Você sabe disso, isso é uma ciência. Isso aqui não, a gente não tá de olho fechado, não. Você sabe disso. Tanto que olha aqui, é isso que vai trazer crescimento para você, 3 de ouros. É isso que vai desenvolver a tua vida, é isso que vai te colocar na tua própria cachoeira, é isso, o que é essa cachoeira? O que é essa coisa grande que você quer? Que vai trazer tudo isso, só que é o seguinte, olha o que a espiritualidade está falando, carta do Cavaleiro de Paus. Tenha coragem para... Opa, quase caiu minhas cartas. Encerrar isso aqui, Escorpião. Tem um luto muito mal resolvido. Tem uma coisa mal digerida. Tem uma coisa aqui que a gente parou, a gente olhou, aconteceu, e aí hoje tá aqui, e essa protelação, protelando para se refazer. Por quê, Escorpião? Por quê? Porque se você sabe que é isso que vai te fazer, porque você é a fênix, você levanta mais forte desse lugar. Tem um luto, tem questões aqui que a gente vai ter que matar alguém. A gente pode estar falando de morte mesmo, de luto de pessoas que podem ter morrido mesmo, a não superação, a ainda reviver algumas questões desse luto, tá? Quanto a gente pode estar falando também, quando a gente fala do luto, é um luto de alguém que morreu, parentes, a gente pode estar falando de um luto de relacionamento, a gente pode estar falando de lugares, de coisas que a gente não superou ainda. Mas é interessante que essa superação, ela vai fazer você se transformar de uma forma, é como se fosse assim, a maior dor que eu carrego, ela é a minha maior força. É isso aqui, Escorpião. Você não tá conseguindo ser por completo essa força, essa potência. E há uma vontade de crescer. Há uma vontade de ser essa potência, de atingir essa cachoeira toda. Mas há essa coisa ainda aqui um pouco parada. 8 de paus, carta do louco. Aí eu tenho a carta do 6 de copas, obviamente, né? E eu tenho um 4 de paus. É o seguinte, o que a gente tem aqui? A gente tem que a espiritualidade, Escorpião, ela tá trazendo aqui para vocês no mês de maio, tá? 8 de paus. Ela tá trazendo muito movimento, ela tá trazendo muita coisa. Eu vejo que a vida de vocês, ela tem um progresso muito rápido. Quando a gente aceita algumas coisas que precisam ficar para trás. Ela traz esse progresso, ela traz esse crescimento, ela traz isso, ela traz essa vontade de crescer, essa ambição, essa vontade de estar em outro lugar, essa vontade de mudanças,
essa, sei lá, viagens, é uma vida nova. Para muitos aqui a gente está falando de viagens. Porque eu tenho o 8 de paus, é a carta do louco. É uma vontade de se lançar, é a vontade de abrir o próprio negócio, é a vontade de fazer isso, é a vontade de fazer aquilo, sabe? Só que eu preciso me desvencilhar desse passado. Há um passado mal resolvido aqui que precisa ser enterrado urgente. Sabe por que que eu falo que precisa ser enterrado urgente? Tá? Eu vejo que esse luto, essas questões, elas mexem muito com uma palavra chamada saudade. Por isso que eu falo, há coisas que a gente precisa deixar para trás, mas que em algum momento da vida podem ter nos dado alegria também. E é essa alegria que ainda tá aqui. É interessante. Nossa, é muito forte essa leitura. É interessante. Eu me emociono, tem leituras que mexem. É interessante, Escorpião, como o que acontece. É como se você tivesse que colocar todos esses sentimentos dentro de uma caixinha. É isso. Guardar e deixar lá. E você só acessar quando você tiver essa saudade, mas entendendo que a sua vida, ela precisa acontecer. É como se você tivesse que deixar os sentimentos bons dentro da caixinha. Só os sentimentos bons. Tá? Isso que a espiritualidade está dizendo. Você guarda os sentimentos bons dentro de um potinho, porque eles nunca vão sair da sua memória. Mas eu tenho um 4 de paus aqui, Escorpião. Gente, é muito normal, eu me conecto muito com as energias, muito. Não se assustem. 4 de paus. Tem um signo que também me direto me faz assim emocionar bastante também, é peixes. É incrível, não sei se são essas águas, essas coisas, mas aqui tá muito profundo. E é interessante até falar que o mês 5, que é essa vibração do 5, trazendo, é uma liberação de mágoas. Eu falei sobre a caravana, eu falei sobre a caiu da carroça, deixa para trás. Tem algumas coisas que precisam ficar para trás, porque tem uma vida, porque tem uma comemoração, 4 de paus, porque tem uma vida nova aqui, porque tem coisas novas para serem construídas aqui. E pau é inspiração, pau é espiritualidade, é como se Escorpião saísse, esse aqui é o pote, esse aqui é a caixinha. É o potinho da saudade. Quando eu tampei o potinho da saudade, 8 de paus com a carta do louco. Tudo acontece numa velocidade muito rápida. Essa vida nova, ela se configura e caminha para esse 4 de paus, que é essa construção do novo. Muitas pessoas aqui, é o que eu falei, eu vejo as viagens, eu vejo os novos movimentos, eu vejo botando a mala nas costas e partindo para uma nova jornada, para uma nova vida, tá? Escorpião, eu acho que não tem muito o que dizer. Eu vejo forte essa questão da viagem, porque também, olha aqui, eu tenho uma ponte. Há uma ponte que a gente precisa atravessar. Há uma ponte, e essa ponte, ela tá muito ligada. Por isso que eu falo que para muitos seria muito bom que vocês pudessem ter uma vida totalmente nova, totalmente. Vocês sentem os sinais, Escorpião. São sinais de que vocês precisam se lançar em novos lugares. Vocês sentem isso porque
É como se vocês tivessem que curar, inclusive, essas dores, essas coisas que aconteceram, esses movimentos aqui, esse luto que tá um pouquinho mal resolvido. E vocês vão encontrar felicidade se vocês atravessarem essa ponte. Então, assim, eu vejo que é um medo um medo. Essa palavra não é por acaso, ela tá vindo forte. É o medo de atravessar a ponte, é o medo de deixar para trás, é o medo de se libertar, mas há uma libertação interna, emocional muito forte, que vai mudar completamente o curso da vida e das suas coisas. Tá bom, Escorpião? Deixa eu tirar uma última energia aqui. Eu sei que é muita responsabilidade, porque vocês vão ter que crescer com tudo isso. Mas vocês vão seguir caminhos muito diferentes, muito, sabe? Muito assim. Olha, eu falo, medo, a criança com medo, sabe? A culpa, os mesmos movimentos, a vida andando em círculos. É desse lugar que a espiritualidade quer te tirar, Escorpião. Por quê? Porque ela quer te trazer esse impulso. São os novos... Você vê quanto paus, quanta energia de paus tem aqui nessa leitura? A sua mente, ela tá te bloqueando para isso. A sua mente, ela tá te impossibilitando, quando na verdade, olha aqui, é o medo de reviver algumas coisas ruins. É sempre o medo, você tá tentando preservar o seu lugar, por isso que eu mencionei a palavra medo e ela veio de algum contexto aqui. Porque é o medo de viver tipo assim, eu vou para um lugar novo, mas será que alguma coisa vai mudar? Então tá te deixando sempre aqui, sabe? Tá te deixando sobrecarregado, você não tá conseguindo colocar o seu melhor, fazer o seu melhor, porque há lugares novos que precisam ser acessados, que vão te curar dessa dor, que vão te curar dessa coisa assim, dessa queda. Houve uma queda. E é isso, Escorpião, a sua leitura, ela basicamente, ela tá falando, ela tá trazendo muito esse teor. Coloca num potinho, Escorpião. Tira um dia na sua vida para você sentar com você e para você pensar nisso com carinho, colocar ali naquele lugar de carinho, naquele lugar de amor e olhar e falar, foi muito bom, vamos. Conselho final. Aprenda a reconhecer nas outras pessoas, pois quando você vê a si mesmo refletido, não é espaço para culpa ou julgamento, mas sim para o amor baseado na compreensão e gratidão. Essa aceitação e perdão são essenciais para o seu crescimento. É isso. É isso, Escorpião. Tá certo? Meus amores, gratidão imensa. Gratidão a vocês. Espero vocês nas próximas leituras. Um beijo e até a próxima.